reparou nas limitações do corpo humano. O primeiro eureka da aviação foi perceber que apenas com o nosso corpo não somos capazes de voar. Então, por que não criar instrumentos que nos levem para os ares? Que servem os aviões. Hoje em dia, voar é uma coisa comum para muitas pessoas, mas pouca gente pensa em como é impressionante colocar uma dessas máquinas no ar. Levamos então o Doutor Curioso para vivenciar de perto a experiência de voar em um avião e aproveitamos para convidar um apaixonado pelos ares. Marcelo Oliveira, o nosso piloto, mostrou ao Dr. Cury o passo a passo de um voo. Primeiro checam seus instrumentos. Alguma aeronave no circuito de tráfego de Atibaia? Liga-se o motor. Velocidade. De repente, o inacreditável acontece. O avião vence a natureza e voa. Mas espera aí. Você já parou para pensar em como esse gigantesco invento consegue voar? Como 500 quilos de placas, parafusos, fios e até o Dr. Cury dentro superaram a gravidade e não despencaram do céu. Nossa equipe resolveu investigar de perto. Fomos até o Museu da Aviação da TAM, junto com o nosso piloto. E entrevistamos um economista que resolveu construir a sua própria aeronave. Descubra agora os segredos do avião. Para entendermos como o avião conseguiu superar a natureza, precisamos entender qual o principal obstáculo: a gravidade. Desde as primeiras pipas, o homem percebeu que o grande desafio para voar era enfrentar a gravidade. Isso acontece porque todo corpo com massa na Terra está sujeito a uma força que nós chamamos de gravidade. Essa é a força que mantém as coisas no chão e não flutuando pelo universo. Foi na física que surgiram as primeiras respostas para voar com sucesso. Foi com a ajuda da física que os irmãos Wright nos Estados Unidos e Santos Dumont na França criaram máquinas fantásticas que revolucionariam toda uma era. Elas tinham um segredo que merece a nossa atenção: a asa. A sustentação para superar a gravidade sempre foi um grande desafio e as asas apareceram como solução para esse problema. O que a gente traduz aí? Quem gera sustentação? Um plano, à primeira vista, inclinado, né? Numa primeira análise. Então eu preciso de um plano inclinado e de uma área com um certo tamanho. Eu preciso de alguma coisa que vença o arrasto através de um mecanismo de propulsão ou de tração, né? Então aí eu tenho, isso é o mínimo que eu preciso para voar. Em outras palavras, para um avião voar é preciso gerar sustentação com uma certa velocidade. Como então a asa gera essa sustentação? Primeiro ela se torna um plano inclinado. É o que acontece quando o Dr. Cury tenta correr carregando uma placa de isopor. Conforme ele corre, o ar empurra a placa para cima. É o que acontece com a asa de um avião, que também é inclinada. No entanto, o plano inclinado é responsável apenas por cerca de 30 a 40% da sustentação. O restante fica por conta do desenho da asa. Isso mesmo, o formato das asas gera uma diferença de pressão entre o ar que passa por cima da asa e o ar que passa por baixo da asa. Como resultado dessa diferença, temos uma força que empurra a asa para cima. A gente só gera sustentação porque o ar é viscoso, o ar gruda. Então, se eu fosse falar qual o mecanismo que o avião voa? O avião voa em função da viscosidade e da capacidade que o ar tem de se
grudar em alguma superfície. Ainda assim, asas pequenas não seriam capazes de levantar a massa do avião, porque não gerariam sustentação suficiente. Isso acontece porque todo o peso da aeronave é dividido pela área da asa. Um exemplo curioso são os aviões da Primeira Guerra Mundial, que tinham 2 ou até 3 asas de cada lado. Mas por que eles simplesmente não fizeram asas maiores? Os aviões da Primeira Guerra, eles eram aviões extremamente manobráveis porque eles tinham pouca envergadura e possuíam a mesma área de um avião com uma envergadura maior. Então era uma maneira de fazer o avião instável, de certa maneira, para ser manobrável e ao mesmo tempo ter a condição de carregamento, de peso, a mesma de um avião convencional, que é a carga lar. Se nós analisarmos a história da aviação, vemos que depois da sustentação, o segundo desafio foi controlar o avião. O Santos Dumont não tinha, em 23 de outubro de 1906, ele não tinha controle sobre o eixo longitudinal, que é o que dá a estabilidade lateral do avião. Essa história mostra que a asa que Dumont desenhou era boa para vencer a gravidade, mas nem tanto para controlar o voo. Isso só foi possível depois, com a invenção dos mecanismos de controle das aeronaves. Os ailerons, que ajudam a virar o avião, o profundor, que faz subir ou descer o nariz do avião, e o leme direcional, que faz o nariz do avião virar para os lados. Vendo assim, parece que construir um avião é algo muito complexo e que somente grandes empresas possuem o know-how para isso. Mas não se engane, construir um avião não é tão complicado como pensamos. Meu nome é Ricardo Cavallari, oficialmente eu sou economista, mexo com avião desde os 17 anos de idade, já vão 35 anos mexendo com isso. Eu descobri numa revista americana que existia a possibilidade de você comprar um projeto e construir um avião para usar um motor de Fusca. Eu achei muito legal, porque primeiro que não tinha dinheiro para comprar um avião e existia essa possibilidade. Com orçamentos irrisórios comparados com os dos gigantescos Airbus ou Boeings, Ricardo constrói aviões sozinho. Fomos até Atibaia para conhecer de perto como o Ricardo constrói suas aeronaves, sem toda a tecnologia das gigantes da aviação. No Aeroclube de Atibaia, Ricardo mantém um hangar e uma oficina onde trabalha em seus projetos. Ali, ele desmonta, reforma e constrói inúmeros aviões, desde os mais simples aos mais elegantes. O que não quer dizer que ele seja um avião pior, ao contrário, tem aviões experimentais que já deram a volta ao mundo, tem aviões experimentais que são usados em campeonatos de acrobacia e ganham os campeonatos em cima daqueles aviões construídos numa fábrica, porque você tem mais liberdade de usar um material novo. Além do prazer de construir um avião de verdade, a aviação experimental tem crescido também por ser um modo mais barato de ter uma aeronave. Segundo a Associação Brasileira de Aviação Experimental, é possível construir um avião com cerca de R$20 mil. Quem tem economias restritas, perfeitamente pode ter um avião. Claro que ele não vai fazer um avião sofisticado, que ele vai gastar muito, mas ele pode ter um avião simples, com motorização Volkswagen, pode fazer um avião de alumínio, pode fazer de tubo de aço, pode fazer de madeira e pode fazer de material composto. E pode fazer da associação deles também. Então o seu avião pode ser de tubo soldado revestido com material composto. Ele pode ser de madeira e entelado, ele pode ser de madeira revestido com madeira. As combinações são infinitas. Se você ficou interessado, o primeiro passo para começar uma construção é procurar um projeto. Já existem diversos sites e revistas especializados em vendê-los. Os aviões têm que ser feitos da maneira mais segura possível. E se você não é um projetista calculista e não sabe fazer cálculo, então não se aventure a construir um avião da sua cabeça. Parta de um projeto existente, consagrado, do qual existem muitos exemplares voando. Vá conhecer o avião, faça um voo, vê se você cabe na cabine. O avião é sem dúvida uma das mais fantásticas máquinas já criadas pelo homem. O que um dia começou com pequenas pipas chinesas revolucionou toda uma era. O céu não é mais o limite. O homem levou muito tempo para vencer a gravidade e hoje quem tem a possibilidade de pilotar um avião experimenta sensações quase indescritíveis.
é uma sensação de medo e ao mesmo tempo de desejo, de liberdade. Então você fica tremendo, né? Você olha atrás, você para na pista sozinho a primeira vez, você nunca mais esquece. Porque você olha para trás, no caso dos aviões de instrução, do Paulistinha, aí você olha e fala assim, pô, eu tô sozinho. Ou eu aprendi tudo agora e eu vou saber, vou dar conta, ou então o final vai ser muito pior do que o começo, né? E a sensação é indescritível. E é a sensação, acho que, para mim, de vencer os limites.